São Paulo não presta mais. Eu me mudei de São Paulo para levar uma vida mais simples e surfar todo dia aqui em Itacaré, na Bahia. E eu tô economizando, assim, por baixo, R$ 2.500 por mês. Isso nos custos básicos, incluindo aí moradia, alimentação e transporte. Muita gente me mandou pergunta querendo saber os motivos disso aí, mas principalmente o planejamento para fazer essa mudança, sair lá praticamente da região da Faria Lima, que eu trabalhei como economista no mercado financeiro, para levar uma vida muito mais simples aqui. Então eu vou responder todas essas perguntas que tem tudo a ver com o planejamento dessa mudança que eu fiz, né? Que eu saí lá da Faria Lima, era economista no mercado financeiro raiz, economista do Banco Safra, me mudei para levar essa vida muito mais simples. Quais foram os desafios, como que eu me planejei para isso, se valeu a pena, né, no final das contas. Por que que eu tomei essa decisão? Bom, eu andava muito ansioso em São Paulo. Isso eu acho que é característico de cidades grandes, mas São Paulo tem isso muito marcado e não, assim, não sou o que tô falando, não. Tem pesquisas que mostram que São Paulo é uma das cidades que a galera mais adoece emocionalmente e com muita ansiedade. E eu fui uma dessas vítimas, né? Eu andava muito ansioso, não era mais só por causa do trabalho, embora a esfera profissional permeia muito das minhas preocupações, né? Porque eu já não estava no mercado financeiro raiz. Desde 2019 eu já trabalhava só com EconoWeek, fazendo home office, criando conteúdo para Instagram e YouTube. E assim, eu já tinha fugido desse ambiente corporativo que acaba também adoecendo muita gente com burnout e tal, etc. Eu continuava trabalhando bastante, porque criar conteúdo, principalmente sozinho, é um desafio tanto para quem cria conteúdo sabe disso. Mas eu andava muito ansioso. Eu media e meço hoje em dia que São Paulo é uma cidade de competição pra tudo, sabe? É quem chega mais rápido, é quem é mais bonito, é quem é mais rico, é quem tira as melhores fotos nos lugares mais legais, é quem é mais gostoso, quem é mais shapeado, é mais, é um clima de competição em tudo. Não que isso não esteja presente em outros lugares, mas, cara, eu tendo saído da cidade de São Paulo pra viver pela primeira vez fora de São Paulo, mesmo que eu já tivesse viajado pra vários lugares, viver outros 500, eu percebo que isso é muito menos marcado aqui em Itacaré, que, pô, você pode andar com a mesma roupa todo santo dia que ninguém nem vai ligar, velho. Então eu já vinha bastante pra Itacaré, né? Porque, pô, eu vim alguns anos seguidos aqui, uma vez por ano, mais ou menos, pra surfar mesmo. E eu, pô, já conhecia um pessoal aqui, não que eu tivesse grandes amizades, mas eu já conhecia, o que facilita, sabia qual era o clima da cidade, que é uma cidade minúscula de 30 mil habitantes, mas ao mesmo tempo tem turismo o ano inteiro, então não é aquela cidade tipo litoral de São Paulo, né? Se você vai pra boas partes das cidades litorâneas do estado de São Paulo, tem vida no verão, principalmente final de semana, e, pô, inverno não tem nada pra fazer. Aqui não, tem bastante coisa pra fazer, então eu pensei nisso, né? Se eu vou sair de uma cidade tão agitada, será que eu não vou sentir falta disso? Itacaré parecia um lugar diferente de eu ir morar num sítio no meio do nada, tá ligado? Que aí eu não ia ter nada pra fazer. Na fase final de São Paulo, eu tava morando alguns anos com mais dois amigos, né? Já tinha deixado de morar sozinho. E um deles tomou a decisão de morar com a namorada. A gente ia ter que procurar outra casa menor, né? Éramos em 3. E aí eu falei, velho, comecei a pesquisar preço, era caríssimo pra atender alguns pré-requisitos que eu queria, né? Uma vaga de garagem pra eu pegar, eu já tava com o Ninho na época, e surfar. E eu queria que estivesse perto de algum parque, como eu já morava, né? Perto do Parque Ibirapuera, porque, pô, pra cuidar da minha ansiedade, eu já vinha fazendo muita atividade física, preferencialmente em meio à natureza, né? Corria no parque, depois tirava o tênis, botava o pé na grama, dava uma respirada. E tudo isso a gente sabe, principalmente quem conhece São Paulo, é o olho da cara. Se o mínimo do mínimo que eu ia pagar num apartamentinho nessas condições, tava ali pelo menos uns R$ 4.000. Aí eu falei, pô, eu já trabalho de home office, quero isso, quer pra surfar, quero estar em contato com a natureza, por que eu não vou morar em outro lugar? Por exemplo, Itacaré. Então foi por isso que eu tomei a decisão de cuidar da minha saúde emocional e levar uma vida de mais qualidade no final das contas. Vamos falar dos custos antes de falar do meu planejamento? Eu anotei aqui, fiz até um vídeo bem famoso no meu Instagram de custos de moradia comparando São Paulo e Itacaré. Então eu peguei o valor do meu aluguel quando eu morava sozinho, que eu morava sozinho num AP de 40 metros quadrados, eu vi o preço, já é um preço um pouco desatualizado, tá? O atual deve estar mais caro. Não tinha vaga de garagem, não tinha área de lazer, não tinha nada. Pagando R$ 3.000. Lá tinha água incluso, mas eu ainda tinha que pagar energia, que dava uns 150 por mês, internet uns 120. O total eu gastava com moradia, considerando só o básico, 3.270 por mês. Aqui em Itacaré, eu alugo um sítio por R$ 1.500, que já é mobiliado, água, luz, internet inclusa, só que eu tenho que gastar mais aí uns R$ 150 por mês com jardinagem, né, pra cuidar do jardim, coisa que eu nunca pensei em me preocupar em São Paulo, porque eu morava em apartamento. Apesar da internet inclusa, aqui tem muita queda de energia
energia, internet muito boa, fibra ótica e tal, já inclusa. Só que como cai muita energia e eu produzo conteúdo, faço live e tal, eu assinei também uma Starlink. Então tem o preço da contratação da antena, que eu paguei uns 1.000 conto, mas estou desconsiderando isso, né? Porque eu vou considerar aqui o custo mensal. E o total, então, com tudo isso, eu gasto 1.790. É uma diferença e tanto de moradia, que eu acho que é o principal ponto de economia aqui. Mas tem alimentação. Eu não gosto de cozinhar, esse é um ponto que eu poderia economizar muito. Mas em São Paulo, eu vou considerar que eu gastava numa refeição R$35 em média. Então eu almoço praticamente todo dia fora de casa. Mesmo em São Paulo, eu comprava coisa pra jantar e fazer um negócio mais leve à noite e tomar café da manhã também. E refeições especiais em São Paulo, não era de um lugar muito chique, mas vamos supor, uma refeição especial, eu gastava uns R$120 em média. Então, considerando aí 20 refeições no mês de R$35, mais 8 refeições especiais, dá 1.660. Aqui em Itacaré, o PF que eu costumo almoçar todo dia tá 25. Tem lugar que é a partir de 18, que é bom também, mas não fica tão perto aqui da minha casa. E nas refeições especiais eu gasto uns 60. Tem lugar mais caro? Tem lugar mais caro. Aliás, Itacaré é turístico, tem lugar bem mais caro. Mas eu costumo ir no Saravá ali, pô, um lanche sensacional, mais uma bebidinha, que eu não bebo bebida alcoólica, cara, dá 60 conto. Então o total que eu tô gastando no mês aí, 20 PF mais 8 refeições especiais, comendo fora de casa, dá uns 980 no mês. Agora, mercado pra comprar basicamente coisas pra limpeza da casa e minhas refeições, que é café da manhã, eu gasto uns 500 conto por mês. Os custos são meio parecidos, porque São Paulo é uma cidade caríssima, principalmente na região que eu morava, só que Itacaré não, aqui é caro também, eu gasto aí de 500 conto por mês. Jantar aqui, pô, eu como muita fruta, eu compro granola, tal, umas nuts pra misturar tudo junto, mas as frutas, mano, vocês não estão ligados o tanto de fruta que tem aqui, tudo de graça. Em São Paulo, com transporte, e como eu morava nesse apartamento que não tinha vaga de garagem, eu tinha que alugar mensal no Shopping Center 3, estavam uns 400 contos por mês. Gasolina lá eu já rodava pouco, né, porque eu ia a pé pro banco, na época de banco, mas eu rodava pouco, então eu gastava uns 200, apesar de ter uma pequena SUV, né, que 2.0, automática, consumia pra caramba, mas eu não rodava muito, eu gastava mais de Uber mesmo, 500 conto, então por alto eu gastava uns 1.100 de transporte por mês. Aqui em Itacaré eu não tenho estacionamento, tá aqui no sítio, só que eu gasto muito mais de carro, né, como eu moro numa região uns 20 minutos da cidade, rua de terra, muito esburacada, e faço tudo de carro, dá uns 800 por mês. Não tem Uber, não gasto com isso, o total é esse, né, 800 conto por mês. Somando em São Paulo esses custos básicos, é lógico que eu tenho outros custos, faço uma comprinha aqui, outra ali, mas eu tô considerando os custos básicos, né. Eu gastava em São Paulo, nessa somatória, 6.530, aqui em Itacaré dá 4.070, é uma diferença de 2.460 de economia por mês. Ah, eu sou o César Esperandi, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo dia. Tem um botão de se inscrever? Se inscreve, você não vai perder mais nada se você gostou. Vamos começar a entrar no meu planejamento. O que eu considerei para fazer essa decisão? Eu expliquei os motivos, mas eu parei, sentei, conversei com uma sócia que eu tinha na época, conversei com os amigos, pedi opinião. Primeiro, eu considerei os investimentos que eu tenho, para além da reserva de emergência, mas a reserva de emergência ela já traz uma tranquilidade para você tomar decisões desse tipo. Não tô incentivando ninguém a fazer a mesma coisa que eu, porque eu mesmo já conheci muitas pessoas aqui em Itacaré e em outras cidades também que vêm e não se adapta. O processo de mudança tem custo, né, que eu também considerei. Quanto que eu vou gastar levando todas as minhas coisas de São Paulo para Itacaré, o transporte, adaptações, né, porque um monte de coisa eu tive que me desfazer. Então eu olhei para minha conta de investimento e falei, pô, quanto que eu tenho? Na pior das hipóteses, quando que dá errado, né? Tudo bem que eu poderia voltar para São Paulo, procurar um trabalho, mas por quanto tempo eu consigo me manter? Isso é importante, eu consegui me manter por um tempo bem razoável. Os custos que eu já considerei, a qualidade da internet, então eu pesquei, como eu já vinha bastante para cá, eu sabia que tinha uma internet razoável, só que entrei em contato com os colegas, os amigos que eu tinha aqui, falei, aí, fibra ótica, é estável, não é? Levei em conta isso e já comecei a pensar na Starlink também, comecei a monitorar preço, até consegui aproveitar uma promoção, que a antena de R$2.000 passou para 1.000. Outra coisa que eu considerei é a facilidade também de vir para São Paulo, né? Itacaré tá 1 hora e 20 mais ou menos de carro ao norte de Ilhéus, que é uma cidade que tem um aeroporto, e os custos dos voos São Paulo e Ilhéus costumam ser razoáveis. Então, como eventualmente eu tenho que ir para São Paulo para fazer um trabalho, qualquer coisa assim, tinha que ser considerado, né? É fácil ir para São Paulo, seja por motivos profissionais ou pessoais. E o mais importante é que eu considerei é assim, cara, eu vou me adaptar. Eu morei a vida inteira praticamente no centro de São Paulo, né? Nasci na Moca, tem um período da vida que eu não era bem pequeno, eu morei em Guarulhos, né? Mas eu nasci e vivi a maior parte da minha vida na Moca, que é praticamente centro expandido de São Paulo. Depois eu morei na Paulista, depois eu morei em Moema. Velho, eu sempre em regiões, tirando a Moca, muito agitadas, né? E aqui
que eu já tinha a ideia de que não só eu ia morar numa cidade pequena, mas como eu queria morar afastado do centro da cidade, como eu moro hoje num sítio. Já apareceu cobra dentro de casa. Cobra no sítio aparece. Quando uma cobra dentro de casa já apareceu uma vez, já apareceu saruê no quarto, morcego, assim, é um estilo de vida que ia ser novo pra mim. Isso tá sendo gostoso demais, levar uma vida mais simples, sabe? Eu andava me desprendendo desses símbolos de status, porque parecer, por mais que a galera olhe pro meu Uno e fala, pô, você parece pobre, César, com esse carro, pelo amor de Deus, você tem dinheiro pra comprar algo melhor. Isso pra mim é importante por dois motivos. Um, que o Uno, ele simbolizou pra mim me desprender desse ego, sabe? De querer chegar com um carrão, me ensinou muito, mas esse é um capítulo à parte. E outra coisa, que levar uma vida mais simples, ao mesmo tempo atende dois propósitos. Um, a vida mais simples é mais barata e você abre espaço para investir mais e antecipar sua liberdade financeira. Eu não tô nem falando só de viver de renda lá na frente, não. Você ter mais autonomia hoje, porque você já tem investimentos o suficiente para falar, olhar para ele e falar, pô, posso fazer uma mudança como é que o César fez. Antecipa a sua liberdade financeira de não ter que abaixar a cabeça pra um chefe chato. Se você não tem nada na conta, você abaixa, né? E ao mesmo tempo, a gente foge da corrida de ratos, querer ter pra mostrar pros outros. Você quer comprar aquele carrão? Você quer comprar aquela casona, você quer ir naquele restaurante caro porque realmente isso te faz feliz, ou você tá tão cego que no final das contas, se você fizer uma análise cuidadosa que leva tempo, você só quer impressionar os outros, impressionar quem nem gosta de você. Eu fiz um vídeo mais completo com vários motivos de por que eu acho que parecer pobre é importante e levar uma vida mais simples, né, no final das contas, que é a proposta da minha vida atualmente. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, faz parte de uma playlist de vídeos que eu só comento sobre comportamentos financeiros desse tipo, e também tô deixando o link aqui na descrição se você tá interessado em entrar mais nesse assunto. Planejamento na prática, né? Eu conversei com a minha sócia na época, falei, cara, tô querendo fazer essa mudança, porque por mais que a gente já trabalhasse remotamente, uma sócia é quase uma esposa, né? É um parceiro. Então conversei com ela, avisei da minha decisão, se ela enxergava algum problema. Ela falou, não, tudo bem, taca pau. Eu tive que devolver o apartamento, né, que eu morava com mais dois amigos. Então eles também participaram dessa minha decisão. Eles jamais iam me impedir, mas falei, cara, eu tô querendo fazer isso, pra eles também terem as expectativas certas quanto às moradias, né, que você devolve o apartamento, você tem que devolver ele padrão, né, pinturinha branca. Isso é um gasto também, ainda mais eu morava numa AP grande, eu tinha 140 metros quadrados, então é uma graninha considerável. Vendi um monte de coisa, né, então tinha móveis e eletrodomésticos meus, como eu ia trazer tudo no Uninho, eu entupi o porta-mala e o banco de trás de coisa, e o banco do passageiro aqui. E esse dinheiro das vendas das coisas, ajudou eu a pagar os custos que eu tava tendo. Por exemplo, a própria pintura do apartamento. E eu considerei também o haul, o return on likes nesse meu planejamento, que é o tanto de like que esse vídeo tá dando. Se você pegar aqui e dividir o tanto de like pela visualização, tá dando o quê? Uns 30% de like em relação à quantidade de gente que assistiu. Se tá dando menos, é que faltou seu like, né? E o do seu amigo. Me perguntaram também quais foram os pontos críticos, os desafios que eu enfrentei. Cara, isso tudo passou também por um planejamento, porque é um planejamento emocional, né? Além de, eu tô indo viver numa cidade pequena, eu tô indo morar no meio do mato, coisa que eu nunca fiz. Dá um medo tudo isso. Então, eu fui me preparando pra isso. Eu que já andava com muita ansiedade, esse grande evento na minha vida causa um medinho, causa ansiedade, então eu fui controlando isso. Mas uma coisa que eu coloquei no radar e não errei, isso eu passei mesmo e passo até hoje, é saudade. Eu morei na mesma cidade por 34 anos na época quando eu saí de lá. Meus amigos, grandes amigos meus que eu conheço há mais de 20 anos. E aí, eu falo, caraca, cara, eu tenho que saber que lá vou ter muitos momentos que vai bater uma solidão. E se eu não me adaptar, saca? Então eu levei isso em consideração e foi batata. Cheguei aqui, vira e mexe eu exagerei, mas de vez em quando, bate uma tristeza de saudade mesmo. Eu não entro numa bad, numa espiral de bad, porque eu já falei, tava esperando por isso, né? Valeu a pena tudo isso? Me conta um negócio aqui embaixo. Você tem vontade de fazer algo parecido? Por quê? Qual que é o seu motivo? Tem vontade de mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país? Ou qual que é a sua história? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Pra mim, valeu super a pena, velho. Os custos são muito menores. A minha ansiedade controlou demais, tanto que eu passei por um processo de fim de sociedade, o que é estressante pra caramba. Se eu tivesse em São Paulo, eu estaria arrancando os cabelos, literalmente, mais do que eles já estão caindo, eu ficando careca aqui. Eu estaria uma pilha de nervos, e aqui eu consegui passar por uma dessas situações mais estressantes da minha vida de uma maneira muito mais controlada. Passar desse momento de estresse, velho, eu não posso reclamar. Ela não tá perfeita, mas, velho, eu acordo todo dia, olho pra minha janela, eu vejo o mar, tá longe, mas eu vejo o mar, é uma floresta na frente, tem bicho aqui, macaquinho vindo em casa. Eu consigo ir para as praias mais lindas de Itacaré a pé, algumas delas. Vou surfar a hora que eu quiser, embora eu esteja vacilando. É um negócio que é uma
meditação pra mim, porque tem que estar presente, não adianta você ficar pensando nos problemas, você vai tomar onda na cabeça e engolir água, né? Então você não tem nem opção, você tem que estar presente. Velho, aqui eu vejo gente, falo, mano, eu nunca imaginei me relacionar com gente assim lá em São Paulo. Não porque aqui tem gente muito diferente, porque São Paulo tem suas bolhas, né? Eu colo ali, eu troco ideia com a galera do grupo de samba, que uma das meninas é hippie. Velho, quando que em São Paulo você ia fazer uma amizade com um hippie? Vamos ser honestos? O Econoí que tá indo bem, eu acho que é reflexo do meu estado emocional mais saudável mesmo, as coisas começam a acontecer de maneira melhor na nossa vida, porque o nosso comportamento se torna mais positivo, né? Então pra mim valeu super a pena. E nesse processo de levar uma vida simples, eu sei das coisas que eu deixei de comprar. E eu listei aqui em cima as 10 coisas que eu acho que você vai curtir e refletir pra levar uma vida mais simples também. Aqui embaixo eu abri conta pra mostrar se ainda vale a pena investir através do Sofisa Direto, que tem aquele CDB de 110% que serve pra reserva de emergência. Dá uma olhada, vale a pena também. Lembrou do like? Clica nessa bolinha, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê?